Bem-vindo ao Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre os editais de fomento à cultura do município. Para isso, eu recebo a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, e o secretário de Gestão Cultural, Jefferson Afonso. Foi encerrado recentemente o edital Expressões da Terra. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse edital, quais os objetivos, como que foi. O edital Expressões da Terra ele ficou aberto até o dia 16 de janeiro, né? Foi sexta-feira, até as 18 horas, né? O fim do dia. Como em todos os outros editais, nós recebemos um volume considerável de propostas, né? E agora a gente tem que aguardar as próximas etapas do edital, porque nós temos alguns critérios e etapas a seguir dentro de todos os editais, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que é esse funcionamento, inscrição, quais que são essas etapas, que explicasse um pouquinho o funcionamento, por favor. Todos os editais, agora a gente acabou de encerrar o edital de fomento da LAB, né, Expressões da Terra. Os editais, na verdade, começaram em 2018 com, né, o Fundo Municipal de Cultura, né, que saiu do papel, na verdade, em 2018, e de lá para cá veio se fazendo vários editais de fomento à cultura, o que democratiza o acesso aos artistas, né? E dentro de um dos critérios dos editais, precisa-se que os artistas que vão concorrer ao edital precisam estar cadastrados como fazedor de cultura dentro da Secretaria de Cultura. Inclusive, vou deixar aqui, né, você, fazedor de cultura que ainda não tem o cadastro, por favor, acesse o site da Prefeitura, faça a solicitação do seu cadastro ou compareça até a Secretaria e converse com o setor de fomento. E esse edital Expressão da Terra, ele ficou aberto de dezembro a janeiro, né, e vai dar aí um incentivo para 10 propostas de teatro, né, seja de palco, seja de rua, 10 propostas de multicultural, né, Jefinho, que são as diversas dança, formas, música, né, literatura, e 3 propostas de feira. Pode ser de feira de artesanato, né, nossa economia criativa, feira de literatura, ou o que demandar a criatividade do fazedor de cultura que estiver devidamente cadastrado. Então agora a gente vai para as próximas etapas, né, do edital. Nós temos uma comissão avaliadora que participou. Essa comissão ela participou de uma licitação, de um processo, de chamamento público, porque a gente acha que é importante que as pessoas que avaliam esses projetos não sejam da secretaria, porque a gente acaba tendo um vínculo, a gente está sempre ali ajudando o fazedor de cultura e dar seriedade e clareza ao edital, né? Então agora vai passar por esse processo e aí depois segue para as outras etapas até chegar na segunda etapa, que é de entrega de documentação. E aí depois da entrega de documentação... Aí entra a fase de assinatura de termos de compromisso, o pagamento e execução. E os projetos, eles são sempre esses que você mencionou? Feiras, espetáculos teatrais, tem outras possibilidades? Dentro do eixo 2, que é multicultural, sim, tem outras possibilidades. O eixo 1, que é específico para teatro, e o eixo 3, que é específico para feira. Mas o eixo 2 é específico para todas as áreas, todas as frentes artísticas, né? Seja dança, música, literatura... oficina de DJ, aí vai da criatividade do artista. E cabe ressaltar, né, Marlene, que isso foi para este edital. Para outros editais, são outros eixos, outros critérios, outras temáticas que podem ser contempladas, né, de acordo com o debate feito até entre a secretaria, o comitê gestor e também a comunidade cultural da cidade, que foi ouvida, sempre é ouvida pelo nosso setor de fomento. Esse edital, é até importante dizer que o Expressões da Terra é um valor remanescente do edital anterior, de um recurso do governo federal de 2025. Né? 25. E aí sobrou esse dinheiro do outro edital e a gente, para não ficar, nós vamos lançar um novo edital. Chamamos o comitê gestor do fundo, que tem representantes da sociedade civil,
e representantes do governo, da Secretaria de Cultura. E aí, juntos, nós elaboramos esse edital Expressões da Terra, que é o primeiro edital que a gente acabou lançando com um nome. Que os outros editais eles eram lançados 001 ou 002 e o ano que ele era lançado. Eu falei, vamos lançar um nome para esse edital com a nossa cara. Aí acabou saindo Expressões da Terra. Batizou e deu identidade. Deu identidade ao edital. Certo. E quais que são os outros editais que são publicados também na cidade? Bom, dentro da Secretaria de Cultura, a gente sempre trabalha com editais de fomento à cultura. Seja verba federal, seja verba de recurso próprio, mas sempre dentro da equipe de fomento, do setor de fomento. Então a gente sempre lança edital voltado para todos os setores que tem dentro do Conselho de Cultura. Arte cênica, dança, cultura popular, literatura. Então é sempre para todos os eixos. Então os editais, ele é muito amplo. Eles são amplos, né? E além desses editais, a gente lança outros editais, né, que são ou para as quadrilhas juninas, né, que também fazem parte desses chamamentos públicos de editais, e também no carnaval, né, para que inclusive nós vamos estar lançando, né, em breve. Vocês gostariam de falar um pouquinho, então, desse projeto que vem aí no carnaval? Pode falar, Davi. Então, a Secretaria de Cultura está lançando um edital de chamamento público para o credenciamento dos blocos carnavalescos que recebem, né, um aporte financeiro e também que desfilam na cidade. Às vezes não pontuam a ponto de, né, receber esse aporte financeiro, mas eles têm que estar credenciados para desfilar no município, para receber a infraestrutura básica, que os blocos precisam, como trio elétrico, os banheiros químicos, né, e todas as outras infraestruturas básicas. Estrutura então, a gente de fechamento de rua, né? Sim, divulgação e todo o investimento público, né? Porque não quer dizer que ele não recebe aquele valor, né, que está lá no edital, mas que ele não recebe investimento público. Sim, a partir do momento que a prefeitura, né, o município, ele coloca ali a infraestrutura básica, é um investimento público também naquele bloco. Jefferson, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como os artistas e produtores de cultura podem acompanhar esses lançamentos de editais, ficar a par de tudo que está acontecendo. Sim, é muito importante que os fazedores de cultura eles estejam sempre ligados, antenados, não somente nas redes sociais, que hoje as redes sociais elas são a maneira mais fácil de acessar, né? O tempo inteiro a gente está com o celular na mão, acessando, né, as redes. Nas redes sociais, a gente, através do Instagram, né, tanto do município quanto da própria secretaria, a gente faz as divulgações por lá, mas também pelos veículos oficiais, como o site da prefeitura, o boletim oficial do município, e até mesmo a gente fala que é muito importante receber o fazedor de cultura dentro da secretaria. Nosso setor de fomento sempre está lá para dialogar, para trocar experiências, ajudar e contribuir e informar, né? Passar bastante informação, porque assim, o fazedor de cultura, a partir do momento que ele é bem informado, ele passa a ter ciência de tudo, de todas as oportunidades que ele podem chegar. E levar para outros também. E levar para outros. E é muito bacana quando a gente recebe o fazedor de cultura lá, porque às vezes ele vai lá por um determinado assunto e sai de lá com outras informações, né? Aí tem essa troca também e a gente acaba escutando também, ouvindo as sugestões, indo e recolhendo também essas informações do fazedor de cultura, porque a escuta apurada ela é importante para que a gente possa estar acertando mais e errando menos, né? A boa política pública ela se faz através de trocas de experiências. Né? Isso tem sido muito importante. A gente tem ouvido bastante o setor, né? E é bom que a gente vai construindo junto essas políticas públicas para a cultura. Gostaria de saber de vocês quais que são as principais dificuldades enfrentadas pelos fazedores de cultura na hora de participar de um edital, na hora de escrever um projeto. Olha, o que a gente mais escuta do fazedor de cultura, que não tem essa expertise de elaborar o edital, é a dificuldade de colocar no papel a sua ideia.
porque o artista, ele tem o projeto dele todo elaborado na cabeça. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para executar, mas ainda há uma dificuldade de escrever aquele projeto com clareza no papel, o objetivo, a justificativa, o objetivo geral. Então, assim, tem um pouco dessa dificuldade. E a gente tem feito até, inclusive a gente fez no final do ano algumas oficinas, né? A gente vai fazendo assim por distrito, fizemos no centro, fizemos na ilha, né? Fizemos no Parque Mambucaba, para poder começar a aguçar isso no fazedor de cultura, para que ele comece a pensar em como colocar isso no papel, né? E também ouvindo as propostas do que pode ser facilitado também dentro do edital, embora a gente saiba, e eles também, que a gente tem regras ali que precisam ser cumpridas e não podem sair do edital, mas qual é o caminho que a gente pode estar ajudando para poder colocar o seu projeto no papel? Então a gente viu que essas oficinas, e também por isso que a gente pede, fazedor de cultura, venham nos visitar, porque é mais fácil para estar conversando com eles, tirando dúvida, do que às vezes por telefone ou por e-mail. Então acho que essa troca, essa escuta é muito importante, mas a maior dificuldade é colocar a ideia no papel. Jefferson, vocês chegaram a mencionar a importância de fazer o cadastro. Gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre como que funciona esse cadastro, é feito na secretaria, que documentos precisam ser levados, um pouquinho mais detalhadamente como que funciona esse cadastro. Sim, esse cadastro ele é de suma importância. Primeiro que, a partir do momento que a gente tem os fazedores de cultura cadastrados, a gente consegue quantificar e qualificar. A partir disso aí a gente consegue elaborar melhor, a partir desses dados, elaborar melhor as políticas públicas. Porque, vamos dar um exemplo aqui, imagina que a gente começa a fazer várias políticas públicas para o setor de balé. Só que a gente sabe que tem muita coisa para o balé, da dança, mas a gente sabe que majoritariamente nossos fazedores de cultura seriam artistas de teatro. Então a gente vai estar atendendo muito uma parte, pouca outra. A gente acaba também descobrindo onde é que esses fazedores de cultura estão. Né? Você sabe, não, a grande parte está localizada no centro. Né? E a parte os bairros, os outros bairros, será que essa cultura está realmente difundida? Será que a gente não precisa buscar, né, em outros bairros, às vezes credenciados, cadastrá-los dentro do município, porque a gente consegue identificar onde eles estão, o que eles fazem e o que eles necessitam. Uhum. Esse é o grande norte do cadastro, é esse. E como eles fazem? Eles procuram o nosso setor de fomento, procuram o nosso setor e vão, lá já tem uma lista de documentação, vai pedir o portfólio deles, a experiência, documentos cadastrais pessoais, né, como RG, CPF, comprovante de residência, né? É importante que eles residam no município, né? Não precisa ser nascido no município, mas precisa residir no município, isso é uma coisa importante. E essa documentação básica, principalmente o portfólio, mostrando qual é a sua atuação, há quanto tempo ele já atua, né, nessa ofício, nessa arte, porque a partir daí a gente consegue diagnosticar e identificar qual é a real necessidade que esse fazedor de cultura e tantos outros podem ter aqui no município, para que a gente possa elaborar de uma maneira eficaz as políticas públicas para que eles sejam contemplados e dando oportunidade a eles para que eles consigam exercer a sua economia criativa ou exercer a sua arte, o seu ofício, gerando renda para eles, para o município, e assim faz crescer, né? Na verdade, quando a cultura vai bem, quando a cultura está pujante, o município ele ganha junto. É importante dizer também que o cadastro ele fica aberto o ano inteiro. Ele só cessa no período de edital aberto, tá? Sim. Então, assim, o fazedor de cultura que ainda não fez o seu cadastro, ele pode estar indo na secretaria, como o Jefinho colocou aqui muito bem,
e também acessar o site da prefeitura, ir lá em cadastro fazedor de cultura e preencher todo a ficha que tem lá e preencher com toda a documentação que o Jefinho falou aqui. Jefferson, você é músico. Eu gostaria de saber como que essa sua vivência agrega na condução do seu trabalho institucional hoje na Secretaria. É importante, né? Porque quando a gente trabalha na arte, quando a gente já viveu né, da arte e essa experiência desde os meus 14 anos, na verdade com 13, né, comecei a primeiros acordes no violão e sempre tocando e me envolvendo na música, e a gente acaba sentindo na pele quais são os anseios. Muitas vezes a gente pensa muito, quando a gente está como músico, somente músico, né, do outro lado do balcão, como eu costumo dizer, a gente tem os nossos anseios do que a gente precisava. Olha, se o município fizesse tal coisa, se o município fizesse, né, se a gente tivesse tal oportunidade. E quando a gente agora, nesse lado do balcão, né, na parte institucional, apesar de... né, eu sou concursado aqui na Secretaria de Cultura, mas mesmo assim, né, na parte com a gestão, né, hoje tendo essa oportunidade de gerir, né, a pasta, é importante porque a gente consegue sentir na pele o que eu pensava naquela época, que se pudesse ter essa democratização, uma das coisas é o credenciamento, né, que a gente tem uma ideia de fazer, né, para os músicos. Eu falo isso como músico, né? A gente tem uma ideia de fazer um credenciamento para os músicos, né, voltado diretamente para o setor musical, né, que eu costumo dizer que a gente acorda pensando na música, a gente passa o dia ouvindo música, a música faz parte da vida, né? Mas eu costumo dizer, não somente eu, né, sou artista aqui, temos aqui nossa atriz, Marlene Ponciano, né? E isso é importante, porque a gente, apesar de hoje estar aqui podendo formular políticas públicas para a cultura, para os nossos fazedores, nós também, né, em outro momento, poderemos ser usuários. Então, esse é o importante, a gente quer deixar um legado. A gente quer mudar um pouquinho desse panorama, e quando voltarmos à parte, né, do outro lado do balcão, como usuários, a gente, se Deus quiser, vai participar, né, bastante até de editais, de outras... O Jefinho colocou muito bem, assim, isso em questão de ser artista e hoje estar como gestor de cultura, né? E até estava comentando esses dias que é um ciclo e um conjunto, né? Porque artistas, ele concursado também, e hoje estamos como gestores, mas a gente também tem um prefeito que ama arte e nos dá um espaço de trabalho muito bom. Porque também, se a gente não tem a vontade política de fazer, de dar esses caminhos para o fazedor de cultura, a gente também não consegue fazer uma boa gestão. Então, assim, tudo isso acaba se unindo, né? A boa vontade política, né? Porque nós temos um prefeito que nos dá a ferramenta para isso, e a gente também, não só por ser artista, mas também como gestores, a gente tem a consciência de que isso é importante para que a gente possa estar fazendo o melhor no nosso trabalho, no nosso dia a dia dentro da secretaria, junto com toda a equipe. Exatamente. Né, que são, assim, também extremamente empenhados e vivem aquilo ali 24 horas. E né? temos muitos artistas também dentro da equipe. A gente vai para casa pensando em como melhorar todos os dias, e a gente vai para casa e a gente continua o trabalho ali no WhatsApp. Então isso é muito importante, fundamental. Muito bem. A gente tem um prefeito, a gente tem um governo que ele é pró-cultura. Ele incentiva muito, faz muita diferença. Ele nos pede, ele sempre quer mais. Ele fala assim, o que nós podemos fazer mais para o nosso fazedor de cultura? É muito importante isso, né, Marlene? E se Deus quiser, a gente vai voltar aqui por várias vezes no ano para estar contando aqui várias novidades. Tá certo, então já vou pedir para adiantarem um pouquinho, se possível, se vocês têm previsão de próximos editais, o que pode ser lançado esse ano de 2026? 2026 teremos um novo edital de fomento à cultura. O Jefinho estava aqui falando do credenciamento dos músicos, que eu acho que isso vai ser, assim,
de extrema importância para o setor, que é um setor que a gente está sempre ali trabalhando, né, por conta dos eventos, por conta das atividades culturais. Então, acho que isso vai ser de uma clareza tanto para a gente como gestor, quanto para o artista também contratado. Então, assim, a gente tem muita coisa, mas teremos sim mais editais de fomento, sim. E para a gente encerrar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre os projetos, as ações no âmbito da cultura que vão acontecer também ao longo de 2026 aqui no município. Nós temos um calendário, né, de cultura. Nós estamos agora, esse ano, produzindo o carnaval junto com a Turizangra, mas a gente está com uma demanda um pouquinho maior em relação aos outros anos, né? Em seguida já vem Semana Santa, vem São Benedito, aí depois vem Festa do Divino, vem Arraiá, vem Festival da Música. Então, assim, Angra Expo. Só seguindo o calendário cultural, então assim, a gente já tem muita atividade. E ainda tem as atividades que vão entrando, né? No decorrer do ano, além dos editais. E assim, eu queria até colocar aqui um pouquinho que no edital passado a gente assinou os contratos do edital passado em dezembro. Sim. E foram 64 oficinas que vão decorrer agora, após o carnaval. As 64 oficinas tem teatro, tem dança, tem oficina de DJ, tem artesanato. Então, assim, tem um leque de ações que vão acontecer agora, que esses proponentes vão começar a executar. Também lançamos 6 pontos de cultura, inclusive começou uma oficina na terça-feira, que foi a Banda Jardim Sarmento, que eles estão fazendo aqui na Casa Laranjeiras, uma oficina de música, está muito legal, ainda tem vaga, então quem tiver interesse de aprender tocar algum instrumento, só procurar eles ali na Casa Laranjeiras. Então tem muita coisa ainda para acontecer do edital passado. E é importante, Marlene, dizer que essas oficinas, esses pontos de cultura, eles estão espalhados pelo território do município. Por todos os distritos. Que é somente no centro. Não. Temos em Mambucaba, temos no Belém, temos no Frade, na Ilha. Na Verome. Na Verome. É muito importante. São 6 pontos de cultura. São 6 pontos de cultura. Então é importante que, as pessoas daquela região procurem o seu ponto de cultura, ou então procurem aonde tem oficina, para ser beneficiado por isso, né? É para o morador, é para o angrense. A gente, em breve, vai lançar uma agenda com essas oficinas, aonde elas vão acontecer, para que as pessoas possam estar procurando esses fazedores de cultura que vão estar executando essas oficinas do edital de 2025, e ainda tem esse edital Expressões da Terra, que vão ter aí até agosto. A gente vai dar até agosto aí para que eles possam estar executando, porque todos os editais, eles prestam conta de execução, mas a gente também precisa prestar conta ao governo federal, né? Então a gente também tem prazo, aí a gente dá um prazo a eles para que a gente possa também estar cumprindo o nosso prazo, né, de prestação de contas. Mas tem muita coisa para acontecer. A gente está muito feliz, assim, porque às vezes parece que tem, nossa, a gente tem que botar para fora, né? Tem tanta coisa acontecendo. Mas obrigada pelo espaço, tá? Bom, eu deixo mais um espaço aberto para vocês, caso queiram dar uma mensagem final para a nossa população, fiquem à vontade. Bom, vou pedir para que vocês fiquem ligados nas redes oficiais da Prefeitura, tanto o site, né, quanto as redes sociais. Fiquem ligados também nas redes sociais da Secretaria de Cultura e participe das ações. Não fiquem de fora, que vale a pena. Outro recado legal e importante para o nosso munícipe, para as pessoas, visitem os nossos espaços. Visitem nossos espaços culturais, visitem também a Secretaria de Cultura. Tem alguma dúvida? Pode ir até lá, nosso setor de fomento, nossa equipe, ou até mesmo nós podemos recebê-los e vamos receber com todo o prazer. Bom, a gente agradece a participação de vocês.
Até o próximo Câmara Entrevista.